Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Está com vocês, a partir de agora, o Cruzando as Conversas desta segunda-feira. Pelo canal 524 e 24 da Claro Net TV, aqui da RDC TV, desses dois canais aí preferidos da Net TV aqui do Rio Grande do Sul. Bom, amanhã, terça-feira, 22 de setembro, entra a primavera. E tomara que a primavera nos traga aí e contemple com novas esperanças, né? Para que nós possamos passar essa fase, esse período negro aí que aconteceu na vida de todos nós, do mundo inteiro, mas particularmente nós aqui do Rio Grande do Sul, que sofremos muito também com a questão da coronavírus. Muito bem-vindo, primavera entre todos nós. Bom, o nosso Cruzando as Conversas é um oferecimento do Badesul, que valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, e o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com propósitos importantes para contribuir para o desenvolvimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Color, soluções gráficas. No programa de hoje, do nosso Cruzando as Conversas, nós vamos abordar os impactos e importância do SUS na pandemia. Pandemia que está dando, se Deus quiser, dando adeus a nós aqui, né? Certamente vai ficar por muito tempo ainda, mas ela está praticamente controlada, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, é o que se tem de informações. E para debater esse importante assunto, nós vamos ter entre o convidado especial aqui, que será o nosso entrevistado, o doutor Alceni Guerra, ex-ministro da Saúde. Aliás, o doutor Alceni foi um dos melhores ministros da Saúde deste país. Doutor Alceni Guerra, que vai falar conosco. Doutor Alceni, o senhor está nos ouvindo? Estou ouvindo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui, vai ser muito importante, porque é um assunto importante que o senhor conhece muito bem, que aliás o senhor era ministro da Saúde quando foi criado o SUS, não é isso? É isso mesmo, foi na minha época. Beleza, então tá. Bom, para conversar com o doutor Alceni e debater esse assunto importante, né, impactos da importância do SUS na pandemia, nós temos aqui como nossos convidados Eduardo Trindade, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui, pelo convite aceito. Eu que agradeço, muito boa noite aos colegas debatedores aqui, é um prazer, uma satisfação estar com uma celebridade que nem o nosso ministro Alceni Guerra, que foi um dos criadores e principalmente que estruturou o Sistema Único de Saúde. Né? Coisas boas que existem hoje no Brasil em termos de saúde, a gente tem que ser justo, né? Deve-se à estratégia, ao esforço, à competência do Dr. Alceni Guerra. Tem que se resolutamente reconhecer isto. Também está conosco o José Medeiros, que é o presidente do IB Saúde aqui de Porto Alegre. José Medeiros, obrigado pela tua presença, também muito nos honra. Eu que agradeço a oportunidade, gostaria de cumprimentar o doutor Trindade, cumprimentar o ministro Alceni Guerra, com muita satisfação e honra. Estivemos juntos numa caminhada desde a Constituinte até o início da discussão e na publicação da Lei Orgânica de Saúde, na qual nós estamos comemorando 30 anos. Com certeza. Bom, doutor ministro Alceni Guerra, conte-nos um pouquinho dessa história do SUS, que hoje a gente sabe é um modelo internacional, né, de saúde. Como é que tudo começou, doutor Alceni? Olha, comigo, pessoalmente, começou em 1976. Eu atendi uma criança em Pato Branco, a minha cidade, e reclamei da mãe porque ela tinha demorado muito para levar a criança ao meu consultório. A criança estava quase morrendo. E ela me disse assim, na lata, né? De manhã o senhor só atende particulares e eu só tenho INPS. Internei a criança, salvei a vida da criança
e, e ela salvou a minha. A partir daí, eu entrei na administração pública da saúde e acho que fui bem sucedido. Participei das conferências nacionais de saúde, especialmente a 8ª, que bolou o SUS, pensou no SUS. Depois participei da Constituinte e colocamos lá num artigo da Constituinte aquela frasezinha chave, a frase mágica para a saúde no Brasil. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A partir daí, começamos a formular a estratégia da Lei Orgânica de Saúde que organizasse isso. E eu tive a sorte de ser escolhido ministro pelo presidente Fernando Collor. Andei o Brasil inteiro uma dezena de vezes ao Rio Grande do Sul, discutindo com todo mundo a nova Lei Orgânica de Saúde, que recebeu o número 8080. E eu fiquei eufórico, viajei para a reunião da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e fiz um discurso emocionado lá, dizendo que nós tínhamos finalmente na América do Sul e nas Américas uma lei excepcional que nos daria direito à saúde como um dever de Estado. Desci da tribuna, o embaixador dos Estados Unidos me disse que o presidente Collor tinha vetado uma boa parte da lei. Eu voltei e pedi demissão ao presidente Collor. Disse, olha, eu discuti essa lei em seu nome com o Brasil inteiro e agora o senhor disse que eu não falava em seu nome. Collor sorria, e eu percebi que a cara dele era boa, né? Achei que ele ia me pedir para derrubar os vetos na Câmara e no Senado. E aí ele disse, olha, Alcini, pode-se falar palavrão aqui na televisão? Pode falar. Essa hora pode. Então eu vou falar o que ele me disse na época, sorrindo. Disse, Alcini, faça outra lei com a porra desses vetos que nós vamos aprovar esse ano ainda. E eu sempre digo, brincando com ele, né? O esperma da Lei 8080 deu cria à Lei 8142, que são as duas leis do SUS que fazem do SUS o principal sistema de saúde do mundo. Eu tenho certeza que o Medeiros e o Eduardo Trindade, que me acompanha com muita honra nesse programa, sabem da estatística que eu vou falar. Mas os telespectadores da nossa Porto Alegre, com certeza não sabem, mas eu vou lhes dizer. Daquela lei 8080, em 1990, até hoje, 2020, o SUS já atendeu no Brasil 85 bilhões de vezes os brasileiros. Só de internações foram 400 milhões de internações. O SUS atende assim, tem 400 mil agentes de saúde que entram na casa de todas as pessoas em 99% dos municípios brasileiros, fazendo atenção básica, que é o primordial. Mas nós também temos 506 centros de transplantes que são considerados os melhores do mundo. Quer dizer, nós fazemos a baixa complexidade, a rotina da atenção básica no dia a dia, dentro das casas dos brasileiros, e também temos a alta complexidade que atende 100% dos brasileiros. Até quem tem plano de saúde se socorre do SUS para fazer seus transplantes. Então eu digo, Silvio, digo aos amigos Eduardo e Medeiros, que o SUS é um sucesso no mundo. Atende todos os brasileiros, mesmo sem dinheiro. Sempre sofreu a penúria da falta de dinheiro. Agora, o governo federal tem que se fazer justiça, aportou grandes quantidades de dinheiro. Sexta-feira, o ministro Pazuello, numa live comigo e o Medeiros e o presidente Collor, nos disse que o SUS tem 550 milhões de reais por dia
para gastar. Claro que é muito fruto agora da pandemia, o governo socorreu o SUS, mas nós esperamos, Eduardo, Medeiros, Silvio, que isso vire para sempre, que fique para sempre no nosso SUS esse dinheiro que chegou agora. Era isso que tinha a dizer para começar, Silvio. Perfeito. Aliás, a Fundação Getúlio Vargas anunciou hoje que o Brasil é o principal país que destinou recursos para combater a coronavírus. 12,5% do PIB. E o segundo país que aportou recursos de tamanha grandeza foram os Estados Unidos, com 11,8%. Ou seja, nós somos o principal país nessa área. Mas o senhor que é médico, o senhor deve se lembrar certamente de um médico também. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Eduardo Trindade, que é o vice-presidente do CREMERS. Um médico nosso, meu amigo, um grande profissional, foi presidente da MRIGS aqui, é o doutor Harry Greff, saudosa memória, que foi psiquiatra, doutor Harry Greff, que é aí também de Pato Branco. O senhor é de Pato Branco, né? Olha, eu considero o Dr. Harry Greff meu segundo pai na vida. Quando você citou o nome dele agora, eu até me emocionei, porque foi uma pessoa assim muito carinhosa comigo a vida inteira. Me Uma ajudou empatia muito, extraordinária. É verdade, um grande brasileiro, dos maiores que eu conheci, com um senso de justiça, com uma sabedoria excepcional. Foi muito bom você falar nele, eu até me emocionei um pouquinho, você falando do querido Dr. Greff. Perfeitamente. O doutor Greff, eu conheci ele, realmente é uma figura extraordinária, né? E depois o doutor Jair Soares, que era presidente, que era governador, acabou levando ele como ministro da Previdência para ser o presidente do INAMPS, doutor Harry Greff, de saudosa memória. Mas, doutor Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, seu questionamento. Não, realmente, agora, nessa pandemia, nós vemos que grande parte dos bons resultados que o Brasil encontrou, comparado com outros países do mundo, tanto em termos de mortalidade, tanto em termos de capacidade de atendimento, muito se deve a nós termos um sistema único de saúde hierarquizado, que, na verdade, como muito bem colocou o doutor Alceni Guerra, integral, universal e gratuito, e principalmente por ser um sistema muito bem elaborado do ponto de vista, nós temos um controle central através do Ministério da Saúde, depois é descentralizado para a Secretaria Estadual da Saúde e para as secretarias municipais. Muito bem, como o senhor lembrou, os nossos resultados até foram melhores do que os americanos, pelo Brasil ter um sistema único de saúde, não ser vários pequenos sistemas únicos separados. E também, por uma palavra, o Sistema Único de Saúde é um sistema inclusivo, né? Não é que nem outros países do mundo que não, só atendem casos de urgência e emergência, não. Como muito bem foi colocado pelo Dr. Alceni, o Brasil faz desde pequenos procedimentos, aquela baixa complexidade, até alta complexidade, com transplante de medula, com transplante de fígado, transplante de coração. Então, isso realmente é muito bom e muito a saúde suplementar, os convênios e particulares, é para complementar o SUS, não para substituir o SUS. Então, realmente, é um sistema que está em constante aprimoramento, está em constante desenvolvimento, mas, com certeza, nós vimos os bons resultados que de termos um sistema único de saúde implantado. Doutor Alceni, o senhor queria fazer algum comentário a respeito? Olha, o doutor Eduardo conhece bem a situação da nossa saúde no Brasil, colocou muito bem, né? E nós temos realmente a sorte de termos um sistema estruturado. E o Eduardo chamou a atenção de alguma coisa que eu acho que o Medeiros vai explicar melhor. O SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi pensado, ele foi planejado para ter como sua figura mais importante o município brasileiro, o secretário municipal de saúde. É lá que a saúde é atendida, é lá que todo o planejamento centralizado, o grande orçamento que a União agora destina, que os estados destinam, vai para os municípios. Então, essa descentralização, como colocou bem o Eduardo, ela é a grande diferença com todos os demais sistemas do mundo, que são muito centralizados e pouco financiam a sua ponta.
E o Brasil, ao contrário, fez com que, desde a Constituinte e todo o planejamento das leis, essa descentralização fosse realmente efetivada. E nós temos um regime hoje que, como se dizia antigamente, ele é regionalizado, cada região tem seu sistema de assistência e é hierarquizado. A complexidade vem de cima para baixo até atingir a base. Então, nós temos um sistema assim, de saúde racional, que com pouco dinheiro consegue atender todo mundo. Era isso que eu queria colocar, senhor. Doutor José Medeiros. Bem, em primeiro lugar, nós estamos comemorando. Eu acho que essa que é o grande fato. Nós, do Instituto e também como representante dos municípios, na sexta-feira nós fizemos uma live com as autoridades da época, com o ministro Alceni, com o presidente Collor, com o atual presidente, com o atual ministro, e comemoramos essa que é a maior reforma do Estado brasileiro. A inclusão social que se fez nesse período, ela é tão concreta que 30 anos depois, esse processo iniciou em 86, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual nós estivemos lá. Eu, na época, era secretário municipal de saúde em Venâncio Aires, e junto com um grupo de profissionais da área da saúde, organizamos uma entidade chamada CONASEIS, que era o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, na qual, em 88, eu fui eleito o presidente desse conselho, e através dessa representação eu estive junto com o constituinte Alceni Guerra, durante a nossa Constituição, a Constituinte em 87, 88, e depois, ele como ministro, fizemos uma discussão no país inteiro. Podemos dizer que a lei não é construída em 4 mãos, podemos dizer que foi construída em milhares, centenas, todos participaram. Quem tinha opinião, quem teve condições nesse período, discutiu um sistema de saúde. Nós, tem uma ideia, em Venâncio Aires, em 87, antes da Constituinte, nós já tínhamos acabado com a carteira do INAMPS. Tinha um programa de rádio, na qual eu participei junto com a população, que nós falávamos naquela época que nós não queríamos mais carteira nem carteiraço, que era a forma de atendimento às pessoas naquele período, até 88, 89, era de quem trabalhava e tinha carteira assinada, podia ser atendido. Os demais eram considerados como indigentes, ou eram tratados pelas Santas Casas, que tem um trabalho excepcional, não só no país, mas em todo o mundo, e os demais não tinham atendimento. Então, eu considero que essa reforma sanitária, ela resgata a dignidade humana e mostra para o mundo que um país como o nosso, de dimensão continental, com mais de 200 mil habitantes, 200 milhões de habitantes, podemos fazer um sistema que atenda às pessoas. Para ter uma ideia, nós temos hoje 5.700 municípios. Um aspecto importante dessa lei, que foi aprovada em 19 de setembro de 1990, ela cria estruturas que permitiu os municípios, através de uma conferência, a 9ª Conferência Nacional de Saúde, que o tema era Saúde, Municipalização, o Caminho. O Alceni tocou muito bem, que nós defendíamos, então, a descentralização, na realidade, do poder. O poder, falando, o poder econômico-financeiro, que era centralizado em Brasília e foi descentralizado para todos os municípios do país. Então, esse é um dos princípios mais importantes que teve nessa revolução de canetas, de palavras, fez com que a população tivesse início a um acesso a uma rede instalada.
Trindade, me permite. Eu tenho uma satisfação, porque eu estou aqui, eu sou presidente de um instituto, trabalho hoje na área da saúde, faço gestão da saúde, mas eu tive o privilégio, como secretário municipal de saúde, de participar nesse processo todo. Junto com alguns médicos e profissionais, nós criamos a Secretaria da Saúde de Venâncio Soares em 87. No ano de 2010, eu estive fazendo uma visita num seminário que aconteceu no Alto do Javari. Alto do Javari, para quem não sabe, é na divisa com a Colômbia e com o Peru, subindo o rio Amazonas. Eu cheguei num município chamado Atalaia do Norte, 7.500 habitantes, muito indígena, e vou na Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia do Norte. E cheguei lá, estava lá. A secretária não era nem brasileira, era uma colombiana, mas estava lá uma secretária municipal, material do Conselho Nacional, material do CONASENS, material do SUS. Então, vamos dizer que o nosso país, como diz Venâncio Soares, uma cidade média do Rio Grande do Sul, não tinha Secretaria de Saúde em 1988. Hoje, no país, nós temos uma rede instalada em todos os municípios do país, em todos. Não existe hoje lugar nenhum que não tenha uma Secretaria Municipal de Saúde articulada, organizada. Temos dificuldades? Temos. Um dos grandes problemas nossos é o dinheiro, os recursos. E que os profissionais, junto com os gestores e os trabalhadores, conseguem fazer esse milagre. Qual é o milagre? Bom, a imprensa não divulgou que a gente tenha perdido muitos brasileiros por falta de assistência médica. Tivemos realmente um número muito grande de perdas, mas não por falta de assistência. Então, isso demonstra que aquela caminhada que foi feita lá há 30 anos atrás, em que se discutia com todos uma saída para as pessoas, para atender as pessoas, eu acho que nós demos a resposta ao mundo. Nós estamos de parabéns, os profissionais, os trabalhadores, os gestores e a população, porque o próprio artigo da Constituição, do 196, que estabelece o direito à saúde, ele diz também que a população também deve participar nesse sistema. Então, quando a gente diz que o SUS está funcionando, que o SUS funciona, não é só nós, não é só os médicos, só os profissionais. Não, houve uma participação da sociedade nesse embate. Mas, doutor Medeiros, só colocando, reforçando o que o senhor falou, o sistema foi colocado à prova e o sistema funcionou. Porque, na verdade, nesses momentos agora de crise, momentos de pandemia, o sistema foi colocado à prova, realmente foi testado, um sistema que trabalha quase no limite, e o sistema funcionou e mostrou bons resultados. E uma das grandes preocupações da classe médica gaúcha, da sociedade gaúcha, era acontecer bem isso, que ocorressem mortes sem assistência médica. Mortes certamente ocorreram e irão ocorrer, infelizmente, a despeito de todas as tecnologias, de todas as UTIs, de todos os ventiladores mecânicos. Mas o que não se pode aceitar é que se ocorram mortes sem assistência médica e sem sistema de saúde. Pela omissão, e como o senhor muito bem colocou, no estado do Rio Grande do Sul isso não ocorreu. E realmente não foi só apenas do esforço dos poderes executivo estadual ou dos poderes executivo municipal. Foi um esforço de todos. O sistema, como mais uma vez reforçando aquela frase, o sistema foi colocado à prova e funcionou. Claro, o Sistema Único de Saúde, hoje estamos num dia de festa, comemorar os 30 anos, saudar o doutor Alceni, o doutor Medeiros também fizeram parte daquele início do SUS. O SUS tem muito a ser aperfeiçoado, principalmente em questões de financiamento, mas certamente, mais uma vez, o Brasil, a gente gosta de criticar o Brasil, nós não somos mais tão ufanistas, mas nesse momento deve servir de orgulho para todos nós brasileiros, o sistema único de saúde. Reconhecer que o sistema certamente tem que ser aperfeiçoado, mas o sistema funcionou e bem. O Eduardo aqui, doutor Alcini, é mais novo ainda, quer dizer, o futuro do SUS está muito na geração dele. Mas o Medeiros, que já tem uma certa
carreira como nós, uma experiência, né, doutor Alcini? Ele tem uma história belíssima, como o senhor, nessa área de saúde, não é mesmo? O Medeiros foi um ator muito importante para nós. Naquele momento que nós formulávamos o SUS e formulávamos a Lei 80, depois a 81/42, as figuras fortes na República eram os governadores. Nós tínhamos 27 governadores. E os governadores exigiam, como era o direito deles e como era o costume deles, que toda a verba do SUS passasse antes pelas secretarias estaduais de saúde. E que cada secretaria encontraria a maneira de, no seu estado, repassar isso para os municípios. E nós sabíamos que isso seria um desastre, principalmente nas regiões norte e nordeste, onde os municípios eram muito pouco articulados e os governadores plenipotenciários. E aí eu percebi que um dentista do interior do Rio Grande do Sul, muito afeito às lutas da comunidade, o doutor José Eri Medeiros, organizava os secretários municipais de saúde. E eu o chamei para dentro do ministério e fiz a cabeça dele para ele organizar isso. Eu não sabia na época se a gente fazia uma comissão, alguma coisa assim. Ele me sugeriu o nome do conselho, eu adotei o conselho, fizemos um Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, CONASEMS. Um nome comprido, difícil de que a população saiba o que é, mas que representa todos os secretários municipais de saúde. O Medeiros liderou, fez um congresso dos secretários municipais. Ele vai dizer depois onde é que foi, mas eu acho que foi em João Pessoa, Fortaleza. na Paraíba. Fortaleza. Foi em Fortaleza, exatamente. Ele acaba de me corrigir. E fizemos lá um consenso nacional que produziu a outra lei, a 81/42, com a força para as secretarias municipais e, principalmente, ele vai lembrar bem, o Eduardo também vai lembrar disso. Nessa lei 81/42, nós colocamos o controle social da população sobre o SUS. Então, nesse quesito, o Medeiros foi muito importante. Foi um aliado preciosíssimo na época de um ministro que queria realmente descentralizar a saúde para os municípios. E hoje nós temos um sistema em que o Ministério funciona bem, adequadamente, mas os estados e municípios é que fazem realmente o atendimento. Eu brinquei com o ministro Pazuello, sexta-feira, que, graças a Deus, agora é ministro efetivo, né? Mas dizendo que durante 4 ou 5 meses da pandemia, nós não tínhamos ministro titular e o SUS funcionava bem, funcionava adequadamente. Significa que essa descentralização que o Medeiros me ajudou a formular é o fato mais bem sucedido dentro do SUS, é o que faz ele funcionar adequadamente. Eu queria dar um abraço e agradecer ao Medeiros por isso. Quero estar em Porto Alegre ainda esse ano para dar um abraço pessoalmente dele, porque nesses 30 anos de SUS nós temos muito o que comemorar e agradecer para todos os secretários municipais que salvaram o país nessa pandemia. E nesse aspecto, é claro que o Medeiros teve um papel muito, muito importante. Ministro, eu acredito, né? Acreditei no passado e acredito mais no futuro ainda, porque nós formamos uma legião hoje de militantes do SUS. Então, aquele nosso período em que se debateu e tinha críticas, principalmente da questão da centralização, e nós éramos totalmente contrários a qualquer tipo de convênio, qualquer tipo de relação que não fosse per capita população, e aí que entra a questão dos fundos
municipais de saúde, os conselhos municipais, estaduais e nacional, que permitiu que a gente fizesse essa retomada. O Poder Central não acreditava e tivemos muitos organismos internacionais, como a OPA, o senhor não citou, mas nós temos que saber que o Carlyle nos ajudou muito, o Carlyle de Macedo, que era o representante nosso em Washington, na OPA, no sentido de haver essa preparação. Hoje nós temos em todos os municípios profissionais aptos a discutir e defender, junto com a população, esses princípios que estão aí há mais de 30 anos, que é uma criança em relação, por exemplo, ao sistema inglês, que vem desde a Segunda Guerra Mundial. Mas nós mostramos ao mundo que nós temos um sistema aliado à população. Eu acho que essa é uma ação que nós devemos realmente comemorar hoje. Nós estamos, e está de parabéns a emissora aqui, de trazer primeiro os representantes dos profissionais da área da saúde, que é o CREMERS, que muito representa os profissionais no Rio Grande do Sul, trazendo esse tema. É um tema que a população muitas vezes não se dá conta da importância do que acontece. Sem dúvida alguma, doutor. E mais do que isso, eu acho que atualmente, na época dos senhores, lá na fundação do SUS, tinham muitas críticas. Eu sou favorável ao SUS e eu sou contra o SUS. Sim. Atualmente, essa discussão até já foi, felizmente, como o senhor colocou, já foi até certo ponto superada. Sim. Atualmente tem discussão, não, vamos encontrar mecanismos, melhorar o financiamento do SUS. O sucesso do SUS calou a boca dos críticos, né? Sem dúvida alguma, e ainda o sucesso, agora mais uma vez, eu não digo nem daqueles críticos que estudavam o Sistema Único a fundo, daqueles críticos que faziam uma leitura superficial do Sistema Único de Saúde, ou queriam colocar que o Sistema Único de Saúde era uma ideologia de esquerda, era uma ideologia de direita, não, era uma ideologia cubana, ou seja lá o que for. Não, ele calou essa ideia. Não, o Sistema Único de Saúde foi um sistema muito bem pensado, a questão da universalidade, como o doutor Alceni Guerra muito bem colocou, da integralidade, da questão da equidade, que é um conceito, inclusive, moderno, difícil de entender, mas um conceito muito moderno. O SUS tem que tratar as pessoas com equidade, não com igualdade. Isso que fica muito bem claro. Tem que saber onde é que tem que se gastar mais e onde tem que saber se gastar menos. Isso é um princípio muito claro. Assim, os economistas podem falar melhor sobre esse conceito de equidade, mas foram muito bem pensados lá no passado. Então, realmente, o SUS está de parabéns nesse momento, uma política que ficou muito bem claro que não foi uma política de governo, da época do Alceni, do governo do Fernando Collor de Mello, não. Era uma política de Estado que foi implantada por aquele governo, tanto que se mantém até hoje. Com mais ou menos críticas, isso que tem que ficar muito bem claro, isso que falta no Brasil atualmente. Cada vez mais faltam políticas de Estado e não políticas de governo. Porque nada mais triste aquela situação que o doutor Alceni relatou, que foi atender uma paciente, teve que atender, às vezes, num estado pior de saúde, porque aquela paciente não tinha um convênio, não tinha um vínculo. Então, ele tinha que fazer uma benemerência. A mesma coisa que aqueles pacientes que não tinham SUS, que não eram trabalhadores. Olha, dependiam da benemerência de alguém, era quase um cidadão indiano de segunda classe. Perfeito. Felizmente que no Brasil se acabou com isso, não. Agora não existe mais cidadão de segunda classe. Todos têm direito ao Sistema Único de Saúde. Então, realmente, está de parabéns. Doutor Alceni, eu como economista, a gente sempre criticou o país, digamos assim, o Brasil, porque, na verdade, assim, a tradição brasileira é de que o setor público não é produtivo, o setor público gasta demais, não gasta como deveria ser, quer dizer, não tem um bom gerenciamento da coisa pública. Mas me parece que o SUS desmistifica essa coisa, né? Quer dizer, o SUS provou que o setor público pode fazer a coisa e bem feita. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente, Silvio. E acho que essa pandemia, como disse o Leonardo, trouxe ao Brasil essa conscientização sobre o SUS. É claro que nós temos ainda, Silvio, muito o que melhorar em termos de efetividade no atendimento, mais que eficiência e eficácia, ser efetivo no atendimento. Isso devemos procurar muito através da reciclagem, da recapacitação contínua dos profissionais,
mas nós temos feito isso em larga escala, tanto que você acaba de dizer que o SUS é uma exceção dentro da ilógica política de efetividade do setor público no Brasil, mas que, graças a Deus, vem melhorando. O SUS prova que é possível, sim, ter um sistema público eficiente, efetivo, e o SUS acaba de mostrar isso. Então, se o SUS mostra que é possível, acho que nós devemos estender a todas as outras áreas, principalmente nas áreas de trabalho de Estado, de política de Estado. E a saúde é uma delas, assim como a educação. E eu fico muito feliz que o SUS esteja provando isso também ao Brasil, que é possível ter eficiência, eficácia e efetividade dentro do serviço público. Viu, ministro, é lógico que as discordâncias da importância do poder local sempre teve dificuldades com o poder centralizado. Nós aqui no Rio Grande do Sul, por essa questão da descentralização, fizemos uma guerra. Ficamos 10 anos peleando aí por causa da... Que ontem comemoramos, ministro. Que ontem comemoramos também essa epopeia do processo da descentralização por causa do imposto, uma das coisas dos impostos sobre nossas charqueadas. Mas esse processo, me parece que ele traz uma discussão que cada vez amplia mais o leque de participantes. Eu posso discorrer, por exemplo, da área econômica. A área econômica sempre foi contra nós. A área econômica sempre entendeu que nós não poderíamos determinar qual é o valor que deveria para a área da saúde, nunca considerou investimento, conseguiu sempre despesas. Eu acredito que depois dessa pandemia, o mundo inteiro vai ser outro em relação ao setor saúde. A área econômica, eu nunca vi um ministro da Economia estar discutindo recursos para a área da saúde publicamente. Só na área da saúde, a área econômica colocou esse ano, de março até agora, 41 bilhões na área da saúde. Eu nem sei qual é o valor, eu acho que foi falado antes, do projeto do apoio aos R$600, quanto é que significou isso para o país. Mas na área da saúde, vendo os economistas falar em investimentos, os outros países sentiram também que nos últimos anos eles deixaram de fazer um investimento, principalmente nos profissionais de saúde, e que acarretou muitas dificuldades em países do primeiro mundo. Por quê? Porque a área econômica sempre considerou uma despesa. Eu saio com essa impressão e essa convicção até de que depois desse período, dessa pandemia, que espero que até o final do ano a gente tenha uma vacina, ela sai fortalecida e aquilo que o Alceni estava falando. Certo. Agora nós temos que forçar todos juntos para continuar. Se teve dinheiro para a pandemia, os 40 bilhões, por que o ano que vem nós não vamos ter de novo esses 41 bilhões a mais do nosso orçamento, que foi esse ano de aproximadamente 130 bilhões, e se transformaram em 170. Por que não vamos pensar para o próximo ano a gente ter também esses 176 bilhões na área da saúde? Quem sabe está aí mais uma... Sem a pandemia, né? Sem a pandemia. Isso, mas certamente... O que nós podemos pensar nesse impacto? Eu acho claramente que o senhor colocou é muito relevante nesse aspecto. Não pode ser pensada como despesa a questão de investimentos em saúde. Tem que ser pensado realmente como investimentos. Por que os estados do Sul tiveram melhores resultados até em índice de mortalidade? Porque nós tínhamos já um sistema de saúde muito melhor estruturado, com um maior número de UTIs por 100 mil habitantes. Então, na verdade, certamente, mas o que vai ter que ser, qual é que vai ser as próximas discussões, quais que vai ser os legados para o SUS,
como muito bem colocado antes. Vai ser questão. Vamos analisar indicadores. Realmente, vamos cada vez mais investir em assistência básica à saúde, em atenção primária. Por quê? Porque é mais barato? Certamente não. Porque atenção primária, se a gente conseguir um índice, os indicadores de resolutibilidade bom, a gente vai conseguir resolver 80%, 90% dos problemas lá na ponta. Se a gente conseguir que o médico consiga fazer uma consulta de puericultura adequado, se conseguir fazer uma consulta de monitoramento adequada e não precisar gastar tanto ou ter a lotação das emergências como nós temos agora. Porque muitas vezes seu João e seu Maria vão lotar uma emergência, não porque eles não querem procurar o posto de saúde, eles não querem procurar o posto, não. É porque eles chegam no posto ou não tem médico ou os postos estão fechados. Ou mesmo assim o médico do posto largaram a equipe de saúde com um papel e uma caneta para prescrever. E a gente precisa de uma estrutura de retaguarda. Então, certamente, esses são os avanços. E como o doutor Medeiros colocou, esse dinheiro que agora se esbanjou, se apareceu esse dinheiro, que permaneça realmente para as questões de Estado dos governos. Quais são elas? Segurança pública, educação e saúde. Enquanto que, na verdade, felizmente, agora eu acho que realmente a atenção da sociedade se voltou para isso e tomara que a atenção da sociedade permaneça nisso também. Que a gente não fique só para os momentos de crise, se lembre da saúde, se veja em todos os momentos. Mas só, doutor Silvio, só relembrando uma coisa que o senhor colocou, o Sistema Único de Saúde não precisa ser completamente estatal a sua execução. A sua execução até pode ser feita pelo setor privado. Até porque o Estado não pode tudo. Não, até porque o Estado nem deve, em muitos casos. O Rio Grande do Sul, a maioria dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, do SUS, são prestados por hospitais filantrópicos, não por hospitais estatais. Então, isso realmente é uma questão que tem que ser colocada. São discussões realmente que vão se dar agora ao longo do tempo. Qual o melhor modelo? O modelo é ser feito o Sistema Único de Saúde por contratos, o melhor é o Estado ser o prestador final. Realmente são essas questões. Mas realmente ficamos todos felizes aqui que não está se discutindo a validade do SUS. O que o SUS é válido, todos aqui estão de pleno acordo. É que o SUS tem que ser cada vez mais fortalecido. Agora, quando vocês defendem, e acho que é importante isso, né? É que esse valor que o governo aportou neste ano para o SUS, em função da pandemia, fosse, de repente, valorizado e repetido ano a ano. Isso aí, se o Paulo Guedes estivesse nos ouvindo assim, vem cá, mas tudo bem. O déficit público previsto para esse ano era de 124 bilhões, vai para 890, como é que faz? Claro, né, doutor Alcini, quero a sua opinião sobre isso, nós precisamos agora retomar o crescimento da economia para que o governo possa pagar suas dívidas e tal, e ter recurso aí para que a saúde possa ser realmente aquilo que ela está sendo, quer dizer, está sendo aquilo que nós desejamos que fosse, o SUS competente, o SUS atendendo a população e fazendo o seu grande papel. Olha, Silvio, eu me permito acrescentar essa preocupação sua como uma extraordinária necessidade do povo, não só no Brasil, não só no SUS, no mundo inteiro. Essa pandemia, infelizmente, foi apenas a primeira. Nós vamos ter daqui para frente outras pandemias, infelizmente, e eu espero que seja no menor número possível, porque você imagine, só no Brasil, no ano passado, nós tivemos 100 milhões de passagens aéreas emitidas para brasileiros dentro do Brasil. E no mundo inteiro foram bilhões de passagens. Então as pessoas estão se deslocando fisicamente uma intensidade como nunca aconteceu na nossa história. Então aparece um vírus na China, vindo de morcegos, e ele está no mundo inteiro e vai matar sei lá quantas pessoas, infelizmente. Mas só para fortalecer essa ideia de perigos de futuras pandemias, eu lhes cito as bactérias
super resistentes, hiperresistentes aos antibióticos. Daqui a pouquinho vai aparecer uma que se expande para o mundo inteiro. E eu digo esse pensamento assim, nada otimista, não para ser pessimista, mas digo para que nós tenhamos recursos à disposição dos sistemas de saúde para nos anteciparmos às epidemias. Nós temos grandes laboratórios financiados, sim, financiados pela iniciativa privada e pagos pela iniciativa privada e financiados pelo Estado, para que rapidamente se ache remédios e vacinas quando nós tivermos essas epidemias. Então, Silvio, eu digo isso apenas para dizer, é preciso para a nossa segurança, para a nossa tranquilidade e até para a nossa felicidade que esses recursos da pandemia nos sistemas de saúde, e aqui no Brasil, no SUS, eles continuem. Não sei quanto que o Paulo Guedes vai permitir que a gente tenha direito a essa pandemia. É preciso termos, sim, boas quantidades de dinheiro para nós equiparmos o nosso sistema de prevenção e de ataque a essas pandemias. Como tivemos agora, tivemos que colocar dinheiro de uma hora para outra, que não existia no sistema. Então, eu digo isso para afirmar que nós precisamos que esse dinheiro continue no sistema de saúde, para organizar a prevenção e para organizar o aspecto assistencial de cura a essas futuras pandemias. Meu ministro, na comemoração, a gente já tem que pensar o passo seguinte. Nós estamos comemorando, estamos contentes, felizes, emocionados, inclusive, por estar num programa para discutir aquilo que nós fizemos nos últimos 30 anos, que é discutir saúde. Eu acho que nós temos, nesse momento, realmente levantando, junto aqui com o CREMERS e junto com o programa, uma alternativa que deve ter a continuidade. Se teve, para a pandemia, 41 bilhões esse ano, por que nós não vamos começar a discutir com o Congresso Nacional, com todos o movimento sanitário brasileiro, no sentido de que, se deu esse ano, se a economia brasileira permitiu que fosse colocado somente no setor saúde, estados e municípios, 41 bilhões, por que nós vamos abrir mão no próximo ano de 2021 desses recursos para melhorar a nossa rede assistencial, preparar melhor os municípios, investir mais na atenção básica, na atenção primária de saúde, que permite não só um atendimento melhor, mas o básico do que nós discutimos em saúde, que o caminho é prevenir. A prevenção faz com que a gente tenha não só uma satisfação de que estamos com uma qualidade de vida melhor, mas também ele impacta no ponto de vista orçamentário financeiro dentro de um sistema de saúde. Certamente, um dos conceitos que o SUS deveria adotar também é o conceito de elasticidade. O que eu explico essa elasticidade? Vamos ser sinceros, como o SUS tem que ter uma capacidade ímpar. Nós estamos vivendo uma pandemia terrível, horrível, e vamos ter o reflexo econômico dessa pandemia. Certamente. Vocês já pensaram o número de pessoas que vão perder o seu convênio, a sua saúde suplementar, ou não vão ter capacidade de pagar o seu atendimento médico, e de uma hora para outra vão para o Sistema Único de Saúde? Então, a capacidade de elasticidade que o SUS tem que ter realmente é enorme, e isso acontece seja por uma pandemia, seja por uma crise econômica. Então, certamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele não investiu apenas 41 bilhões pela pressão social. Ele sentiu também, vendo os exemplos que aconteceram na Itália, que um colapso do sistema de saúde ia acarretar também num colapso econômico. Na verdade, isso acontece dos dois lados. No momento que há um fechamento da economia, há um fechamento grave. O colapso do sistema de saúde gera uma retração econômica gigantesca também. Além do que, como o doutor Alceni muito bem colocou, uma das outras coisas que o Sistema Único de Saúde vai ter que pensar é na sua área de pesquisa e desenvolvimento. Se viu agora muito claramente uma questão geopolítica. Geopolítica eu digo pelo seguinte:
A pandemia começou na China. A China fechou suas fronteiras, fechou seu parque industrial para si mesmo. O Brasil não tinha mais equipamento de proteção individual. Essa simples máscara que eu estou usando aqui, nós não tínhamos mais máscaras. Nos hospitais estava começando a faltar antibióticos. Me surpreendeu. Eu estava numa reunião do CFM em Brasília e o colega do CFM, vai estar começando a faltar antibiótico no meu hospital. Mas eu pensei, por que faltando antibiótico se é um vírus? Não tem por que faltar antibiótico. Sim, a China fechou os seus mercados, a Índia fechou os seus mercados, o Brasil não conseguia produzir sais. Então, até essas questões do Sistema Único de Saúde, do Brasil como um player geopolítico, vai ter que ser repensados. E esses investimentos que o Dr. Medeiros muito bem coloca, os 41 bilhões, certamente vão servir para aumentar o nosso parque industrial, aumentar a nossa capacidade de pesquisa e desenvolvimento das nossas universidades. Então, certamente, esses legados positivos devem ser mantidos do Sistema Único de Saúde. Quando tu falaste em elasticidade, o economista chama muito a questão da elasticidade de demanda, que é o caso, né? Quer dizer, o SUS tem que estar preparado para esse surto, né? Digamos que esse coronavírus é um mal que veio para o bem também, porque veio nos trazer muitas lições, como tu tens colocado aí, né? Certamente. Quer dizer, o Brasil hoje certamente está repensando a sua estruturação do Sistema Único de Saúde, que já é um sucesso, mas ele precisa, né, doutor Alceni, ele precisa ser aperfeiçoado, como o senhor, inclusive, já colocou. A pandemia, Silvio, nos deixou isso claro, né? Nós temos que levar essa lição para o futuro do país em relação à saúde. Eu acho que, e tenho certeza que estou falando para colegas parlamentares do Rio Grande do Sul e que podem defender essa ideia no Senado e defender essa ideia na Câmara de Deputados. Nós temos que, a partir de agora, porque até o fim do ano vota-se o orçamento da União para o ano que vem, nós temos que lutar muito para que esse dinheiro que foi destinado extraordinariamente ao SUS seja mantido lá. Eu acompanho todo dia a discussão do orçamento no Rio Grande do Sul e das reformas que o Rio Grande do Sul quer fazer, e faço esse apelo também aos nossos parlamentares estaduais. É preciso, sim, incluir no orçamento do governo do Estado, do Poder Executivo, para que isso seja transferido aos municípios como um subsídio a mais, um dinheiro extra a mais, para fazer frente, de agora em diante, a essa demanda maior que você falou de questões de saúde em todo o Rio Grande, Santa Catarina e no Paraná. Então, esse é um momento delicado, porque nós chegamos exatamente naquela hora, naquele instante em que os casos diminuem, as mortes diminuem, a retomada da atividade econômica é uma absoluta necessidade, até para gerar os impostos necessários para sustentar o sistema de saúde, como você colocou muito bem, como o Eduardo também colocou, o Medeiros colocou. Então, eu acho, sim, que nós temos que ficar atentos a essa demanda maior para que também haja a oferta de dinheiro a mais para o sistema de saúde. Perfeitamente. Bom, nós estamos num debate aqui falando sobre o impacto e importância do SUS na pandemia, com o Dr. Alceni Guerra, ministro da Saúde, à época da criação do SUS, e aqui no estúdio Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, e o José Medeiros, presidente do IB Saúde aqui de Porto Alegre. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos então para a reta final do programa Cruzando as Conversas desta segunda-feira, tratando desse assunto de fundamental importância, sobretudo num momento como esse que nós atravessamos no Brasil, um país aí que tem um setor público muito endividado e tal, e sofreu muito em relação a isso, em função exatamente dessa situação de prejuízo que nós temos na economia brasileira. E não é coisa de agora, é coisa de há muito tempo, né, que o Brasil vem
pedalando aí para ver se equilibra suas contas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão da pandemia nos trouxe grandes lições, aqui já foram colocadas pelos participantes, e o grande impacto que nós esperamos que aconteça daqui para frente é justamente as lições sejam aprendidas e colocadas em práticas criações melhores aí para que nós possamos ter uma saúde melhor ainda aqui no país. Um rápido intervalo, Cruzando as Conversas, volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Cruzando as Conversas desta segunda-feira, 21 de setembro, são 23 horas e 17 minutos. Programa ao vivo aqui pela RDC TV, canais 524 e 24 da Claronet TV. Nosso assunto, impactos e importância do SUS na pandemia. Oferecimento do Badesul, que valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. A Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Estão conosco o ex-ministro Oceni Guerra, o José Medeiros, presidente do IB Saúde, aqui de Porto Alegre, e o Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS. O pessoal, muito obrigado pela grande audiência que nós temos tido, muitas manifestações, o pessoal elogiando muito aí o tema e, sobretudo, a forma como está sendo conduzido por eles, pelos nossos entrevistados desta noite, né? Trazendo conteúdo, trazendo informação e, sobretudo, viu, para vocês aí que estão aqui, o doutor Oceni, o pessoal elogiando muito a positividade que vocês estão tratando do assunto, que realmente é um assunto importante, as pessoas estão gostando muito. Então, parabéns aí a você, porque eu acho importante, né, trazer para o telespectador coisa boa num momento como esse. Sem dúvida alguma. Doutor Oceni, pós-pandemia, qual é a sua expectativa a partir de agora? Olha, em relação à saúde, a minha grande esperança é que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais deem conta que o SUS foi extraordinário, mesmo tendo convivido com uma carência de recursos durante toda a sua existência. Então, eu acho, a minha esperança é que haja um melhor financiamento à saúde pública, mas também quero lhe dizer, Silvio, que tem uma outra grande esperança. Quando a gente via uma pessoa usando máscara no Brasil, até recentemente, a gente olhava penalizado porque sabia que tinha sido submetida a algum procedimento de extrema gravidade para curá-la de uma doença de extrema gravidade, e ela estava se protegendo porque sua imunidade estava muito baixa. Hoje, quando nós vemos alguém que não está usando máscara na rua, nós nos revoltamos. Consideramos ele, assim, um desajustado, que deveria estar usando máscara para se proteger e nos proteger. Quer dizer, nós adquirimos aquilo que no Extremo Oriente é extremamente comum. A pessoa se sente um pouquinho resfriada, ela coloca a máscara para proteger os demais do seu próprio vírus, do vírus que ela não quer transmitir e também não quer pegar o vírus de outros. Então, esse é o primeiro sinal que nós vamos mudar nossos costumes de higiene para nos proteger. Você não encontra mais nenhuma casa que não tenha em todos os locais, nenhum estabelecimento comercial que não tenha em todos os locais o seu álcool gel para higienizar as mãos. Qual é o maior transmissor de doenças que existe no corpo humano? São as mãos, que entram em contato com todos os ambientes contaminados e propagam. Então, a máscara, o álcool gel, o lavar as mãos, o distanciamento de outras pessoas, são costumes de higiene que eu tenho esperanças que tenham vindo para ficar no Brasil, para que a gente se proteja mais das doenças.
Então, essas são as minhas ministro, duas grandes expectativas nos próximos anos. uma das minhas expectativas e confiança que nós vamos adquirir nesse processo, eu acho que são os nossos trabalhadores. Eu acho que a universidade está de parabéns, as nossas faculdades. Fica um legado, na minha opinião, muito forte em relação ao enfrentamento que foi feito nessa pandemia, pelos profissionais de todas as áreas, todos os setores que contribuíram para o combate a uma verdadeira guerra que nós fizemos nessa pandemia. Então, antes da pós, eu já tenho certeza que nós saímos com um grupo nacional com mais condições de atender melhor o pós que vai vir. Por exemplo, nós temos uma preocupação e já estamos pensando, e já está acontecendo vários cursos, qual é o impacto que vai ter nas pessoas da saúde mental daqueles que ficaram em isolamento e dos próprios profissionais que tiveram perdas e tiveram estresse durante esse período. Então, além do legado, nós temos questões que nós vamos ter que melhorar do ponto de vista da relação anterior, que não se tinha uma preocupação maior, com uma própria questão que está hoje. Por exemplo, no mês de setembro nós estamos estamos colocando em prática uma discussão do suicídio no Brasil. Por quê? Porque há um índice muito grande já desse processo que aconteceu do isolamento. Então, nós temos que estar preparados. Já demos a demanda da pandemia. Eu acredito que a pandemia, o pico já passou. Agora, nós temos que estar preparados, os profissionais, para atender essa demanda reprimida que vai ter das outras patologias. Nós vamos ter um enfrentamento muito grande das nossas filas em todas as áreas, e fica como um alento para nós todos que houve um chamamento da população e das autoridades para o setor saúde. Eu acho que essa prioridade que se deu orçamentária financeira, para mim, reflete uma ação política que a gente estava esperando há muitos anos. Sim. Eu acho que é um legado que vai impactar as autoridades políticas, área econômica do Brasil e do mundo. Sem dúvida alguma, né? Na pós-pandemia, a curto prazo, uma das coisas que o Brasil inteiro vai ter que pensar é essas questões que eu já abordei anteriormente, que esse grande número de pessoas que vão sair da saúde suplementar, que é a saúde suplementar, convênios e particulares, e vão migrar para o Sistema Único de Saúde. E também, assim, nós estamos há 4, 5, 6 meses operando com 20% da sua capacidade, isto é, 80% das cirurgias eletivas foram canceladas, em algum momento terão que ser remarcadas. Além disso, se calcula mais de 100 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados no Brasil, seja porque os sistemas, os ambulatórios, os meios diagnósticos não estavam funcionando, seja porque pelo próprio receio dos pacientes não procurar atendimento. Então, a curto prazo, nós vamos ter que atender essa demanda maior, com níveis diferentes de evolução e um número maior de pacientes. Porque os diagnósticos vão continuar ocorrendo. Os pacientes de maio, junho, julho não foram operados e os de agosto, setembro, outubro, novembro também precisarão ser operados. Então, realmente vai ter um represamento do sistema. Mas, além disso, que eu acho que muito importante vai precisar de legado, essa questão de discutir saúde, uma questão até que nós tínhamos conversado, eu tinha conversado sobre isso no início do ano, é sobre estar saúde na boca do povo. O povo tem que discutir a saúde. A participação social, o controle social que o doutor Alceni colocou, que o doutor Medeiros colocou, isso é muito importante. Isso tem que partir de toda a sociedade, a participação social no SUS. E, além disso, vamos ser sinceros, nunca se discutiu tanto educação, ao menos no estado do Rio Grande do Sul, como nesse mês, por causa da reabertura ou não das escolas. É. Se os senhores se lembram, ao menos desde que eu sou vivo, desde o orçamento participativo da Neuza Colares, nunca se discutiu tanto sobre educação no Rio Grande do Sul quanto agora. E eu nunca tinha visto uma discussão tão grande sobre saúde.
Então, tomara que essas discussões, que eu vou dizer assim, de Estado, não são discussões de governo e políticas mesquinhas, são discussões de Estado, permaneçam na boca do povo e o povo continue cobrando. Olha, como é que estão os investimentos em saúde, realmente está se mantendo esse dinheiro, realmente agora nunca se viu tanta importância da questão dos investimentos, leitos de UTI, esses leitos de UTI vão permanecer, não vão permanecer, como que está a unidade básica de saúde lá do interior de Venâncio Aires, está tendo médico, não está tendo médico, no interior de Chiapeta, lá o médico está conseguindo resolver 90% dos casos. Certamente essas discussões positivas que vão ficar em relação à questão da pandemia do coronavírus. E uma questão que o nosso ministro da Saúde trouxe e colocou, e também é isso, que essas novas pandemias certamente irão ocorrer. Todos os hospitais de Porto Alegre estão com pacientes com, que a gente chama GMR. O que é o GMR? É o germe multiresistente. Todos os hospitais estão aqui, às vezes não se tem antibiótico para combater. Não é porque ninguém aqui é cavaleiro do apocalipse, não, mas nós temos que estar alerta para essas situações e saber as melhores formas de combater, e em todos os níveis, tanto no nível lá do tratamento, mas quanto no nível tanto da prevenção, quando cuidar, quando prescrever um antibiótico, quanto no nível lá posterior e depois é desenvolver novos medicamentos para combater esse antibiótico. Doutor Lauceni, dentro de tudo que se colocou aqui, nós sabemos que o Brasil está enfrentando uma série de desafios, como sempre, né? Mas um desses desafios é a questão da reforma administrativa. Eu quero fazer essa pergunta para o senhor, pela experiência que o senhor tem, o senhor que conviveu no centro do poder lá em Brasília, se esta reforma administrativa também agora poderá ser vista de outra maneira, uma outra visão, de modo a fortalecer, aqui como o representante do CREMERS, o Eduardo Trindade, falou, exatamente a saúde, a educação e a segurança. Quer dizer, o Estado fazer aquilo que ele tem que fazer e não tudo que querem que ele faça. Além disso, além de se escolher especificamente quais são as prioridades do trabalho dos servidores do Estado, nós temos que ter a consciência de que o estatuto do funcionalismo público do Brasil, vamos chamar assim, ele é muito antiquado, extremamente antiquado. Não tem dentro de si quase nada da modernidade de meios para atender as pessoas e pune com uma coisa assim que é para rir um pouquinho e para a gente pensar por que nós chegamos nesse ponto no Brasil, né? Hoje, se nós temos na linha de frente um médico, um enfermeiro, um dentista, um profissional de saúde extremamente zeloso, que chega no seu horário correto, sai quando termina seu expediente, às vezes até um pouco depois, atende todo mundo, o que ele ganha com isso? Ele ganha um número de clientes cada vez maior para continuar ganhando o mesmo que ele já ganha. Nós não premiamos a produtividade, a efetividade, a dedicação. Premiamos o tempo de serviço essencialmente. Claro que temos algumas boas exceções em muitos municípios brasileiros e muitos estados, mas essa reforma administrativa, ela é essencial para a gente valorizar ao máximo o nosso servidor público e valorizar ao máximo quem está sendo atendido. Nós precisamos mudar a lógica do atendimento ao público. E isso só se faz com uma boa reforma administrativa que acabou de chegar na Câmara. Eu olhei, achei tímida demais, achei muito pouca coisa e acho que um bom número de congressistas pensa a mesma coisa. Nós podemos aproveitar essa boa intenção do governo federal de fazer uma reforma administrativa e fazê-la para valer, fazê-la de realidade. Eu também entendo que
não digo mão de obra, mas eu digo a eficiência que a gente precisa está nos cargos, nas pessoas. Então, a importância de uma reforma é fazer com que esse profissional possa também ter ascensão durante toda a vida dele, como tem várias carreiras dentro do país. Então, uma dificuldade que nós temos é que aquilo que o Alceni coloca. O profissional, hoje, ou ele atende bem ou atende mal, ele fica ganhando a mesma coisa durante a vida toda. Então, essa reforma ela precisa melhorar a questão que os profissionais possam tenha mérito naquela atividade dele. Eu acho que tanto a reforma administrativa como a reforma tributária que permita uma redistribuição melhor dos bens e de serviços para a população. E aí, Eduardo? Certamente, eu acho que isso, muito bem colocado, tem que ter estímulo ao trabalhador. Falta estímulo, realmente. Nós só premiamos atualmente pelo tempo de serviço. Só. Nós temos que premiar por efetividade, por eficácia, por capacidade técnica, por melhoramento. Realmente é isso que está faltando. E daí voltamos àquela discussão. O SUS é uma obrigação do Estado e um direito de todos. Mas não quer dizer que a execução, a prestação de serviço, obrigatoriamente deva ser feita pelo Estado. Sim. Se nós pegamos o modelo inglês, por exemplo, até os postos, o que seria o equivalente ao nosso posto de saúde, ao GP lá, o General Practice, muitas vezes até ele é privado. O Estado compra aquele serviço dele. Então, realmente, eu não estou dizendo que esse é o modelo ideal, mas realmente tem que ser discutido, e a reforma administrativa agora é uma questão muito importante, realmente concordo, doutor Alceni, agora como cidadão, como contribuinte brasileiro. Vamos considerar todos os brasileiros iguais. E não, mais uma vez, no Brasil agora vai se manter algumas castas dentro do serviço público e, na verdade, vai se colocar outras pessoas. Não, vamos colocar todos juntos, servidores públicos, servidores privados, e não, mais uma vez, criar castas. Porque no Brasil todo mundo se estimula a fazer concurso. Daí a pessoa faz o concurso e tira nas cordas. Então é isso que realmente tem que mudar. Essa facilidade de entrada e saída do serviço público, essa questão de premiar por efetividade, não apenas por tempo de serviço. E também não vamos seguir aquele modelo de premiar só por apadrinhamento, que também nós vimos o que já ocorreu no passado. Realmente, então, tem que ser muito bem pensada essa reforma administrativa, porque urge que ela seja feita, né? Aqui no Rio Grande do Sul, agora já está várias semanas discutindo a reforma tributária, enquanto que o Estado quer discutir reforma tributária, mas, ao mesmo tempo, não discute reforma administrativa, que é tão importante quanto, né? Muitas vezes a reforma administrativa, ela, se bem feita, ela até não precisa de uma reforma tributária. Quer dizer, porque a reforma administrativa, o que faria? Faria com que no caso do governador do Estado aqui, ele dimensionasse o tamanho que ele quer do Estado. Quer dizer, na medida que tu tem o tamanho do Estado, tu vai fazer uma estrutura de financiamento, que é a reforma tributária. Doutor Alceni, o senhor disse que a reforma administrativa que o senhor viu lá no Congresso é muito tímida. O que falta para ela ser uma reforma administrativa que nós hoje precisamos, que o Brasil precisa? Olha, em primeiro lugar, é preciso que ela abranja toda a máquina no Brasil, né? Isso aí. Sem exceções. E implemente isso que o Eduardo Trindade e o José Eri Medeiros colocaram muito bem aí. Esse sentimento de eficiência, eficácia, efetividade, resolutividade no atendimento ao povo brasileiro, ao público. Então, eu li a reforma e minha experiência de ex-parlamentar, são vários mandatos que eu tive lá, eu vi e percebi que ela vai ser assim, simplesmente vítima de dezenas ou centenas de emendas para piorar. Eu estou tranquilo, eu sei que ela não vai sair de lá sem que seja um instrumento efetivo de melhoria da efetividade do serviço público brasileiro.
Bem, eu acho que o ministro tem razão. Nós temos uma dificuldade que não é só a reforma administrativa, mas é a tributária para a redistribuição de toda a riqueza do nosso país. Então, para que haja um crescimento e uma qualidade de vida das pessoas, nós temos que ter uma redistribuição melhor. Eu acho que uma questão está intrínseca com a outra. Então, nós deveremos ter realmente uma reforma que atenda os interesses da população e que possa trazer ainda melhoria na área, na minha opinião, de serviços e na qualidade de vida das pessoas. Realmente concordo com tudo isso que foi colocado, porque, na verdade, o Brasil tem que ser pensado para a maioria dos brasileiros, não para minorias. Na verdade, todos os senhores aqui já foram a Brasília, o doutor Alceni já foi várias vezes parlamentar, já foi ministro de Estado, é isso. O Brasil é regido pelas minorias que ficam chiando lá na porta do Congresso. Nós temos essas minorias que conseguem fazer pressão, agora, infelizmente, vão deturpar muito bem, com inúmeras emendas, essa reforma administrativa. Vai criar o segmento X que realmente tem que se aposentar com tantos anos de serviço por causa disso, disso e disso. O segmento Y vai fazer a mesma coisa. Enquanto que, na verdade, os setores têm que se pensar como um todo, a sociedade tem que pensar em ganhos de escala e não em ganhos particulares, porque saibam que esses ganhos dessas pequenas minorias privilegiadas dentro do serviço público dependem muito bem lá do gari da rua que está pagando, que gera riqueza. Do recolhedor de papel que gera riqueza. O setor de serviços, que eu me incluo, não gera riqueza. Então, quem está pagando o serviço que não está escolhendo a música. É sempre aquela história, quem paga a festa que escolhe a música. E, na verdade, isso nunca ocorreu no Brasil. Tomara que isso ocorra. Talvez eu, dessa geração, que vai ser, do ponto de vista previdenciário, mais prejudicado. Só que, na verdade, eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar como um todo. Todos nós temos que estar juntos, porque senão, realmente, o sistema vai colapsar. Mas tomara que, felizmente, agora, com as mídias, com as redes sociais, com essas oportunidades que nós temos aqui essa noite, a gente possa discutir esses temas de forma aberta e ficar claro para toda a sociedade que temos que pensar no todo, quase que benefício do indivíduo, e não ficar pensando só no indivíduo, que daqui a pouco vai destruir o todo. Isso que tem que ficar claro. E que tomara que o Brasil, cada vez o Estado diminua. Eu não sou agora do Estado mínimo, não, o Estado mínimo quanto necessário, mas o Estado tem que diminuir e se preocupar com educação, segurança e saúde, e não com milhares de coisas. Sabe que nós, economistas, sempre fomos acusados, eu de neoliberal, o Estado mínimo para o economista, até a economia clássica, é o Estado poderoso onde ele tem que ser. Essa é a definição. Ele tem que ser forte onde ele tem que ser, por exemplo, educação, saúde. E ainda mais porque um Estado mínimo, como o senhor está colocando, é o Estado que consegue reagir no momento de crise. Porque, às vezes, aquele Estado gigantesco que cuida de tudo lá na ponta, mastodôntico, desculpa eu dar uma expressão, aquele Estado bobalhão, no momento de crise não consegue agir. E só que o Estado menor, enxuto, pragmático, com grandes reservas, no momento de crise consegue agir. E as economias mais desenvolvidas têm esse chamado Estado mínimo. E esse é a coisa. Doutor Alceni, nós estamos nos encaminhando praticamente para o final do programa. O senhor tem uma expectativa muito grande em relação, digamos assim, a partir do ano que vem, a economia dar um salto, quer dizer, voltar à normalidade, crescer mais do que seria necessário para o Brasil. Nós precisamos agora crescer mais, além do que... Esse ano, por exemplo, de 2020, a previsão é que tenhamos uma queda entre 4,5% e 5% do PIB. Quer dizer, no ano que vem nós teremos que fazer muito mais do que isso para poder equalizar as coisas. A sua expectativa em relação ao ano que vem? Silvio, você é economista e entende muito mais profundamente desse assunto que eu e o Eduardo, que somos médicos, e o José Henrique, que é dentista, e somos ligados à administração da saúde pública. Nós temos que ser realistas. Nós não vamos conseguir dar um salto do fundo do poço para as nuvens. Nós vamos subir com dificuldade, vamos ter dificuldade nos próximos anos, mas temos que estar conscientes que é um período de transição, que nós vamos lá na frente atingir os mesmos níveis que nós tínhamos em 2019, a mesma esperança que nós tínhamos
2019. Não vai ser um salto estratosférico de uma hora para outra, porque você sabe que isso é impossível. Uma recessão nesse ano não se transforma em milagre no ano que vem. É preciso dar à economia as condições para dar esse salto. E eu acho que vai levar 1, 2, 3 anos, mas nós vamos chegar lá. Vamos voltar a ser o país de muito progresso que nós éramos antes, nas últimas décadas, e vamos chegar a um ponto que nossa geração sempre sonhou e sempre exigiu. Nós vamos dar esse salto, sim. Mas eu estimo, Silvio, que neste ano e no ano que vem, o crescimento será um pouco menos intenso do sonho que nós temos, porque as condições nos colocam nisso. Nós perdemos milhões de empresas, milhões de empregados, de trabalhadores que hoje estão sem seu emprego. Isso não se refaz de uma hora para outra. Agora, se o Estado brasileiro tiver a competência que teve durante socorrer as empresas, socorrer as pessoas, socorrer o sistema de saúde, e aí vamos incluir o sistema de educação para termos gente empreendedora no futuro, nós podemos sim ter bons anos no futuro. Mas temos, Silvio, que o próximo ano não seja aquele ano sonhado. Nós temos que ter consciência disso para nós nos esforçarmos mais no ano que vem para superarmos esse período. Zé Medeiros, a sua expectativa? A minha expectativa é boa. Eu sou um otimista, entendo que a área educacional vai ser fundamental para a recuperação econômica, vão precisar muito dos nossos empreendedores, e eu entendo que a tecnologia vai fazer com que a gente dê um salto. As universidades estão criando seus polos, no Rio Grande do Sul nós temos vários polos tecnológicos. Eu acredito que com essa questão econômica, com a questão da educação que nós devemos aprimorar, a tecnologia, e nós somos ainda o celeiro do mundo. Então, nós temos condições de, apesar de levar um tempo um pouco médio, de 2, 3 anos, mas eu entendo que a área da educação, a tecnologia e o celeiro do mundo que somos nós hoje, o agronegócio, que está cada vez tendo mais produtividade e melhores materiais para o mundo inteiro, nós temos como se enfrentar a crise. Investimentos devem ser continuados para dar qualidade de vida para a população e suporte ao micro, ao pequeno empreendedor, no sentido de retomada gradativa da nossa economia. Tá bom, e aí, meu mestre? Certamente os legados dessa pandemia, já conversou muito também, sou extremamente otimista, nós estamos um país extremamente grande, o Brasil tem capacidade produtiva imensa, tanto do setor primário, do agronegócio, tanto do setor terciário, de produção das indústrias. Certamente, eu acho que o Brasil vai superar mais rápido que se imagina essa crise. Não vai ser do dia para a noite, mas nós vamos superar e tomara que os ensinamentos dessa crise permaneçam do longo tempo, né? Isso é importante. Vamos aprender com os erros do passado e o brasileiro tem que aprender também não só cruzar os braços e esperar quando que o Estado vai vir e fará por mim, mas quando que a pessoa tem que cruze os braços e vá fazer por si mesma, porque o Estado somos todos nós. Que não haja outra pandemia, pelo menos no ano que vem, né? Pelo menos para os anos não ter. Bom, nós estamos conversando aqui sobre os impactos e a importância do SUS na pandemia, com o Dr. Lacini Guerra, que está aí conosco também. Ele é ex-ministro da Saúde, foi o tempo em que se criou o SUS. O Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, e o José Medeiros, presidente do IB Saúde aqui de Porto Alegre. Vamos fazer o último intervalinho, depois voltamos para a reta final do nosso Cruzando as Conversas desta noite. Já voltamos. Muito
bem, faltam 9 minutos para a meia-noite. Daqui a pouco começa a primavera, né? Dia 22 de setembro, entra a primavera que traga grandes, maravilhosas notícias, né? Para que nós possamos dar a nossa caminhada aí. Bom, nós estamos falando hoje sobre os impactos da pandemia, o impacto e a importância do SUS na pandemia que está, graças a Deus, terminando. Nosso convidado especial, o doutor Alcine Guerra, ex-ministro da Saúde, e debatedores aqui, o Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, e o José Medeiros, presidente do IB Saúde de Porto Alegre. Nós estamos no espaço final do programa, que é um oferecimento do Badesul, que valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e Porto Color Soluções Gráficas. Vou pedir aqui para que o Medeiros e o Trindade façam as suas considerações finais e depois vamos encerrar com a consideração final do doutor Alcine Guerra. Medeiros. Bem, Silvio, né? Silvio, ao doutor Trindade e ao nosso ministro, uma noite, apesar de muito fria, foi muito quente, um assunto em pauta, uma comemoração inédita de uma reforma, como eu disse para vocês e para quem está nos assistindo, que teve profundas raízes na sociedade brasileira. E falar do sistema de saúde num programa aberto como este é uma satisfação muito grande. Comemoramos 30 anos da Lei Orgânica de Saúde, promulgada em dia 19 de setembro, e temos também uma outra lei a comemorar breve, em dezembro, que é o 8142, que estabeleceu a relação da área financeira e da participação da sociedade. Eu acredito que fizemos um bom debate, um debate construtivo, e precisamos ter claro, a população tem que conhecer mais ainda o que representa o SUS. Que muitas vezes as pessoas entendiam que o SUS era um atendimento somente para pobres. Não, o atendimento SUS hoje é para toda a população. Todos nós usamos o SUS. E quanto mais se discutir, mais a população entender a importância que tem um sistema de saúde para a sua qualidade de vida, mais nós vamos ter suporte político. Por exemplo, temos um ano de eleições municipais. Com certeza a área da saúde vai ser um tema importante de debate e que ele deve continuar, como nós aqui levantamos no programa, Silvia, essa questão, por que não vamos manter os 41 bilhões de saúde que foram colocados excepcionalmente nesse ano na área da saúde. Levando esse é um legado que eu acho que construímos hoje entre nós e quem está nos assistindo, de que o reconhecimento é no momento da dificuldade. Eu me sinto prestigiado, honroso, emocionado, diria, por depois de 30 anos a gente está ainda debatendo e buscando novas saídas para enfrentar a crise que teve, por exemplo, numa pandemia. E o SUS é uma instituição que a gente deve se orgulhar, que é do Estado brasileiro, uma conquista orgulhar, da população, e que hoje está concretizado como um patrimônio da população. Com certeza. Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, a sua consideração final. Realmente foi excelente o programa de hoje, realmente fico muito feliz de ter uma discussão de um alto nível, né? Principalmente por estar presente aqui o Dr. Alcine Guerra, nosso ex-ministro da Saúde, no momento crucial para o sistema único de saúde. O Dr. Medeiros foi o primeiro presidente do CONASEMS, então realmente são agora instituições brasileiras muito importantes. O SUS, o CONASEMS realmente são fundamentais. E primeiro agora ficar essas questões. Se fala muito em políticas que têm que ser as políticas de Estado e não políticas de governo, né? Na verdade, são muito poucas, se foram ver, no Brasil. E o SUS, certamente, talvez seja a mais importante delas. Então, agora fazer um alerta para a população, fazer realmente um pedido para toda a população brasileira e principalmente a população gaúcha.
nós vamos ter eleições municipais. Nos municípios é quase onde mais as questões de cidadania acontecem. O Estado tem atribuições maiores, o governo federal tem atribuições, mas é lá no município, é lá na ponta onde as coisas acontecem. Então agora aproveitem, discutam as políticas públicas de saúde, vejam o que seu prefeito está propondo para a área da saúde, vejam que seus vereadores, através das câmaras de vereadores, como é que vai fazer a fiscalização da aplicação dos recursos, como é que vai fazer a fiscalização dos atos do Poder Executivo, ver para que serve o Sistema Único de Saúde. Essas questões, os 6 critérios, universalidade, integralidade, equidade, regionalização, hierarquização, participação social, o porquê desses conceitos, estudem isso, porque agora até muitos políticos importantes nunca tinham, eu acho que, dado conta para falar sobre o SUS, e agora estão falando, enchendo a boca para elogiar o SUS. Então, realmente aproveitem esses momentos agora, discutam esses conceitos e aproveitem para manter isso no seu dia a dia. Converse com seus filhos, converse com suas escolas, porque o SUS não é dos médicos, o SUS não é dos enfermeiros, o SUS não é dos dentistas, o SUS não é dos gestores. O SUS é principalmente da sociedade para a sociedade. E o SUS, infelizmente, alguns partidos, principalmente de esquerda, algumas ideologias, tomaram conta desse conceito do SUS para si, enquanto que, na verdade, não. Mais uma vez, o SUS é uma política de Estado e não de governo, de ideologia A ou B. E para todos. Doutor Alcine Guerra, sua manifestação final, agradecendo a sua presença, naturalmente, aqui, que muito nos honrou e certamente tenho certeza que agradou muito o nosso telespectador. Silvio, eu que agradeço um honroso convite, me senti muito feliz e honrado de participar de um programa, por tudo, pela companhia do Dr. Eduardo, Dr. José Medeiros, e por estar frente a colegas trabalhadores de saúde que fazem do Rio Grande do Sul um exemplo para o Brasil inteiro. E se eu puder dizer alguma coisa, se eu precisasse dizer alguma coisa para que o Rio Grande do Sul seja realmente esse modelo, é só olhar a longevidade do gaúcho, recordista de anos de vida no Brasil inteiro. Isso significa sempre bons sistemas de saúde e bons sistemas de educação. Além disso, me permita fazer assim, um agradecimento muito especial. Muitas pessoas do Rio Grande, muitos médicos, muitos profissionais de saúde, trabalharam comigo no Ministério da Câmara dos Deputados. Vou me permitir citar bem poucos. E perdão aos demais, porque o espaço de tempo aqui não nos permite dialogar demais. Mas o Schubert, Arthur Oscar Schubert, faleceu recentemente. Foi o idealizador do sistema de vigilância sanitária no Brasil e nos deixou há pouco tempo. Em homenagem à família do Schubert, com certeza nos escuta. Em homenagem à família do Dr. Ari Greif, que acabou de receber aqui uma mensagem, que estão nos assistindo, os grandes brasileiros, bem famosos. Não levou, mas com certeza está nos guiando, dando certo e positivo no caminho. Muito obrigado. Dona Greta, os filhos do Ari Greif, que estão nos... Eu quero agradecer de uma maneira muito especial o meu querido que participou comigo de trabalhos na Câmara de Deputados e foi um idealizador do sistema de reabilitação de drogados no Brasil. Por 11 anos foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul. Ele restou como meu querido amigo Germano Bonô, grande secretário de saúde, que disse que está assistindo o programa e é um ícone da saúde pública no Brasil também. Eu aproveito também hoje à noite para mandar um abraço para o amigo Fernando Luquezzi, que fez dos hospitais de Porto Alegre referência no Brasil inteiro. É o
amigo Sérgio Lomano, sua esposa Marlene, que hoje ganharam dinheiro médico, filho do secretário de saúde. Então, eu poderia passar aqui agradecendo a amigos que me acompanharam a vida inteira. Mas, em nome deles, eu digo obrigado ao Rio Grande pelo inestimável trabalho que sempre fez pela saúde pública do Brasil. Muito obrigado e vamos confiar que nós vamos enfrentar outras epidemias com a mesma cara que o SUS enfrentou agora. Obrigado, Silvio, obrigado a todos vocês. Muito obrigado, doutor Lancini, foi muita honra, realmente parabéns aí, o pessoal aqui, o público do Rio Grande do Sul está parabenizando o senhor, gostaram muito de lhe ver novamente. O que o senhor está fazendo aí agora? O senhor está no Paraná? Estou no Paraná, eu passei por Pato Branco, a cidade que me acolheu aqui no Paraná, fui prefeito e tenho assim a honra de dizer que fiz da pequena Pato Branco a capital tecnológica do sul do Brasil. A cidade campeã de empresas de software, de hardware, com a melhor educação do Brasil. Uma educação empreendedora. Isso me deu muito orgulho. Eu brinco com os meus amigos patrimonialistas que eu vou lá para não incomodá-los. Eu fiz o projeto, eles que estão aqui agora. E quando eu vou, eu dou uma cara política. Quando eu não vou, eles tocam o projeto se fosse deles. E que vai andando, graças a Deus. Moro em Curitiba, a pandemia me tirou do trabalho que eu estava fazendo na África para implantar lá o SUS, o sistema de agentes de saúde que eu também tinha aqui no Brasil. Estou proibido de sair do Brasil, como todos brasileiros, proibido de chegar à África, como todo mundo. Eu espero voltar a ter a possibilidade de ajudá-los, porque é um maravilhoso e que merece nossa intenção de ajudá-los. Muito bem. Vamos ver se isso dá certo. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, doutor Lancini. Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, e nosso José Medeiros, presidente do IB Saúde. Muito obrigado. Um belo debate, né? Eu acho que contribuiu muito bem para que o nosso telespectador também ficasse bem esclarecido sobre os rumos do SUS aí, o combate à pandemia. Nosso Cruzando as Conversas vai ficando por aqui. Uma boa noite, obrigado pela sintonia, pela forma com que você sempre nos recebe nas suas casas. Amanhã voltamos com o nosso Cruzando as Conversas no mesmo horário aqui na RTC. Boa noite e até lá. Não falhou, eu. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.